Olá, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Olha, até peguei aqui sem querer, captei essa energia toda para que a gente fique nessa vibração, porque o nosso irmão vai falar de uma coisa que a gente sempre, o nosso irmão Igor Romanovich, eu já falar quem, né? E aí esse irmão traz todos esses ensinamentos, mas com uma importância muito grande, que são coisas que a gente deixa para lá, digamos assim, e não lembra que Deus sempre fala conosco, né? Esse é o nosso tema. Você entende os avisos de Deus? Na verdade, a gente entende os sinais, a gente percebe algumas coisas, não é verdade? Mas a gente ainda duvida, a gente ainda não consegue entender que Deus tem várias maneiras de falar conosco, não é verdade? Então, olha, eu nem perguntei como vocês estão aí do outro lado, que eu sei que tem muitos amigos que estão sempre aqui conectados, e tem dias em que a gente não está tão bem, não é verdade? Tem dia que a gente está desanimado, ou triste com alguma situação, ou às vezes nem sabemos o porquê. Então, é importante a gente prestar atenção se você entende os avisos de Deus, porque todas essas mudanças que estão acontecendo na Terra nos influenciam. Então, às vezes, a gente não está muito bem, ou pelo menos está neutro aí na vida, digamos assim, só vivendo por viver, né? Um dia após o outro, e aí ele nos chama a atenção, que essa grande oportunidade chamada vida tem sempre um momento de melhoria, de evolução, de crescimento. Então, olha, vamos prestar muito atenção de como ele explica tudo isso e depois a gente volta para conversar, tá bom? Vamos lá. Esta casa, no decorrer de décadas, vem ensinando as pessoas a se organizar, a cuidar do ambiente que moram, que habitam, cuidar das pessoas que estão à sua volta. Mas muito ainda, sempre há uma desculpa. Não tenho tempo, tenho que fazer aquilo, aquilo outro, e não vê que esses cuidados simples farão a diferença para o bem que tu queres. Simples assim, como sempre dizemos as coisas. A vida é simples. A vida, tu tem que ter esses dois pilares, humildade e simplicidade, para que tu saiba sempre ter ouvidos para aprender, como Cristo exemplificava na sua passagem, para que tu sempre tenha sabedoria para executar aquilo que tu aprendeu, para que tu não fique naquela condição de esperar. Alguém vai fazer por mim, alguém vai me ajudar, alguém... Não, tu cria a condição de ser ajudado, tu cria essa condição para fazer com que a tua vida mude. É assim que a vida caminha, perante um esforço íntimo e pessoal. Ajuda chega, ajuda vem. E como o próprio Jesus ensinou, Deus sempre avisa antes. Deus sempre coloca antes os meios de tu se prevenir. Assim sempre foi, sempre, e continua assim. Mas quantos que entendem os avisos? Quantos que recebem os avisos, pegam a informação e as usam? A maioria espera com que o mal chega, aí tu vai cuidar. Vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do trabalho, vai cuidar porque o mal chegou e fez com que tu percebesse que esse não cuidado fez com que teu corpo ficasse fraco, com que sua condição de querer ter as coisas não há mais, não recebe os proventos, como vai ter? Assim, o alerta vem continuamente. Saiba valorizar-se, saiba cuidar-se, saiba prevenir-se. E assim nunca ficará lamentando de um mal, porque esse mal não chegará até ti. E é dentro disso que buscamos ajudar a todos a entender isso. Estamos nos preparando, pois um grande líder, um grande mestre, um grande conhecedor de tudo vem a esta casa. Vem trazer orientações para que possamos crescer, desenvolver, nos aprimorar. Não pense porque trabalhamos na casa, temos
esse contato direto com esse ser de luz diariamente. Não, não é assim. Ele tem todo um trabalho a ser feito e não para, assim como nós. Também buscamos nesse trabalho nos erguer. Mas quando temos a oportunidade de ter ali conhecimentos trazidos das esferas superiores, não perdemos por nada. Sabemos da importância de vir, entrar nessa sintonia e captar mais conhecimento, mais sabedoria, para que possamos nos fortalecer mais. Muitos, ou todos que aqui estão, são chamados a virem para que possam também ser abençoados por essa ajuda trazida por esse grande ser. Poucos aproveitam, poucos não entendem a importância desse trabalho feito, desse grande espírito que vem com todo amor, todo carinho, dedicando tempo para trazer esse conhecimento. Aproveitar esse momento é se libertar do mal que no futuro tu vai enfrentar. Aproveitar esse momento é se imunizar contra todos os males que tu vai enfrentar. O planeta passa por uma grande mudança, por uma grande transformação. E aqueles que têm olhos e veem, aqueles que têm ouvidos e ouvem, estão se preparando, estão se imunizando do corpo e da alma. Não se contaminam pelo mal, sabem se defender, sabem se proteger, sabem estar à frente, fazendo da pequena oportunidade de aprender, vir e aprender. Assim, todos vós, não percam tempo em falar que não tem tempo. Venham ouvir as palavras trazidas daqueles que têm uma visão privilegiada, daqueles que estão enxergando lá adiante, que estão vendo tudo que nesse caminho da qual estamos, vamos passar. Aqueles que vão nos alertar de todas as dificuldades, para que nessa preparação saibamos ter ânimo, disposição, perseverança e enfrentá-las. Para não depois chegar e falar, porque Deus permitiu isto? Porque Deus deixou que isso acontecesse comigo? E Ele não deixou. Foi avisado. Deus sempre avisa antes. Deus sempre avisa antes. Tenha certeza disso. Mas só aqueles que querem ouvir, ouvem. E assim livram-se desses males. Assim cada um de vós tenha ouvidos e ouça. E aí tua vida vai mudar. Tu não vai precisar mais ficar lamentando, não vai querer que nós façamos aquilo que tu tem que fazer. Como já dissemos, há pessoas que vêm cá e querem que nós vamos lá e reconcilie ele com a esposa, reconcilie ela com o marido. Vamos lá e falamos, quando a pessoa que quer empregar, fala, ó, emprega esse. E não é assim. É tu, através dos seus talentos, das suas virtudes, em harmonia, que consegue fazer tudo isso. Tu consegue ter ouvidos para ir lá e falar com as pessoas com sabedoria daquilo que tu ouviu, aprendeu e lhe fez forte. Assim a vida caminha. Tu sempre tem o que aprender. Tenha certeza disso. Como no ditado que muitos dizem, quanto mais tu sabe, mais saberás que tu tem muito ainda a buscar, a saber. E assim que a vida continua. Você sempre buscando novos conhecimentos, para que tu cada vez mais leve esteja, cada vez mais dono de ti seja, para não deixar mais ser manipulado, ser influenciado por nada nem ninguém. Nosso Senhor sempre avisa antes, nunca esqueça disso. Nunca lamente a situação que tu está. Agradeça a Deus primeiramente porque tu tem a oportunidade de mudar. É hoje, é agora. Os instantes que já passou, tu não muda mais. Mas a partir de agora, se tu colocar em tua mente, em teu coração que tu queres mudar, tenha certeza. Tu constrói uma nova vida a partir desse instante. É assim que tu tem que ver essa oportunidade. Hoje,
como sempre lembramos a todos, é o dia mais valioso, como está sendo dito. A encarnação mais importante que tu está tendo é essa. Essa é a mais valiosa. Então aproveite o agora, não lamente o ontem. Aí tu vai ver que amanhã tu vai estar mais leve, mais forte, mais perseverante, e assim entendendo tudo aquilo a qual já passou e o porquê. E isso vai lhe fazer valorizar. Aí tu vai multiplicar tudo aquilo que tu tem. Aí tu vai ver, não vai haver mais espaço para a dor, para as pobrezas, para as misérias, porque o caminho da luz é um caminho de bem, é um caminho de prosperidade, é um caminho de amor, é um caminho de saúde. E é este caminho que nós chamamos a todos a trilhar, sem medo, porque amparo, ajuda, tenha certeza, não falta. Porque Deus sempre avisa antes. Que a luz de nosso Senhor brilhe sempre no caminho de todos vós. Olha que interessante, Deus sempre avisa antes. Então, olha só, vamos fazer uma análise do que essa casa sempre vem falando, de algumas vezes de uma forma mais sutil, outras mais direta, digamos assim. E as pessoas falam, poxa, mas por que está falando sobre isso? Por que não vamos falar de outras coisas, né? Somente de coisas alegres, ou só o Evangelho, a Bíblia? Porque, gente, a Bíblia Sagrada já estava tudo ali escrito, né? Foi profetizado, foi a história da Bíblia, a gente lendo ali, a gente vê que com o passar do tempo, tudo que foi dito, né, que aqui está, né, nela, eu falo aqui porque a Bíblia está bem aqui, ó, do meu ladinho, tudo que está aqui, a gente pode comprovar com o tempo de que aconteceram coisas que foram escritas aqui e terão outras que a gente vai precisar entender, né, para a nossa vida, para que a gente não sofra tanto. Eu estou falando isso porque essa casa ela tem um papel fundamental na vida de todos que se conectam a ela. Porque todos nós conseguimos eu que eu vi batendo aqui na porta, achei que era aqui, minha gente, mas não é não. Então vamos continuar aqui nosso raciocínio. Sempre vem nos orientar. Eu gosto de um exemplo clássico, né, que eu já contei algumas vezes, mas para quem é novo e está chegando agora, eu acho bom lembrá-los, que foi o seguinte. Quando eu estava num trabalho, numa quarta-feira, num trabalho como voluntária, auxiliando esses irmãos, eu lembro que era o dia dos ciganos espirituais, e aí eu com todo o meu amor, tudo, né, fazendo ali meu trabalho, e aí Dom Carlos Ramírez também estava atendendo naquele dia, e aí ele, antes de ir embora, né, deixar o médium ali, ele voltou, pegou o microfone e falou para todos nós: vocês continuem cuidando da saúde, principalmente seguindo as orientações que o irmão Bezerra sempre vem nos trazer. Porque, infelizmente, haverá uma situação onde as pessoas vão ter um problema pulmonar muito sério pela manhã e vai chegar o desencarne à noite. Aquilo, gente, eu falei, não, eu não estou ouvindo isso, né? Eu falei, mas será que ele está dizendo? Porque eu sempre presto tanta atenção, é tudo tão certo. Mas isso? E confesso que naquele dia eu fui embora pensando se eu iria voltar, né? Porque eu achei aquilo muita coisa. Eu achei que foi, na época, sensacionalismo, algo muito sério, que só se fosse realmente acontecer, ele poderia dizer isso. Só que eu sempre segui meu coração. E algo me falou, olha, espera, volte, continue seu trabalho e siga as orientações. E foi o que eu fiz. Eu já tomava todas as águas coloidais, eu já prestava atenção na vibração da minha casa através de orações, eu já procurava estudar muito, né? Porque como esse irmão também disse agora na palestra, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que precisa estudar muito mais, não é verdade? Quanto mais a gente vai desbravando esse nosso mundo e todos os estudos, seja eles quais forem,
a gente vê que sempre está evoluindo, mudando, e que tem muita coisa da nossa história que está lá atrás, que a gente nunca entendeu, e que para compreender algumas coisas hoje, a gente estudando essa história, a gente consegue, não é verdade? E aí, gente, eu, graças a Deus, fiz todas as orientações que esses irmãos nos falaram. E aí, quando aconteceu aquilo que esse irmão tinha dito, que nem sonhava-se em pandemias, quando ele veio e falou, eu avisei, quem se cuidou? E muitos trabalhadores da casa não se cuidaram, né? Assim como eles sempre falam, não se culpe também quando você não conseguir, né? Às vezes seguir determinadas orientações, às vezes tem uma certa dificuldade, né? Como outro dia eu vi uma entidade falando para a pessoa, olha, cuidado com os vícios. Aí ela virou para ele e falou assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vício. Aí ele virou e falou, os maus pensamentos e o açúcar, né, também é um vício. Então, se eles chegam ao ponto de nos orientarmos, de falar algo, é para ser prestado atenção. E se de repente, por exemplo, um ser de luz desse, né, que é assim que eu chamo, chega até nós e fala, olha, muda isso. Não deixe para trás. Não, por mais que você, por exemplo, se ele fala, deixe o açúcar, você fala, não, mas eu tenho uma saúde incrível, graças a Deus, isso aqui não me faz mal, não tenho diabetes, nada. Mas presta atenção, porque o tempo vai te mostrar que já é uma tendência. Como ele bem menciona aqui, esses irmãos, eles têm um olhar além, um olhar privilegiado, devido à evolução deles, né, e tudo que eles já passaram aqui. Então, para eles, é muito simples olhar. Só que eles também não são invasivos e respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas eles dão um recado através, né, em nome de Deus e desse amor maior, para nos orientar. Então, cuidado para não ignorar essas maneiras que Deus tem de falar conosco. Eu sei que a gente se decepciona com a gente mesmo, não é verdade? Quantas vezes ou quantas coisas nós sabemos que precisamos melhorar, mas ainda temos aquela dificuldade, não é? Eu tiro por mim, por exemplo, o exercício físico, né? É uma coisa que eu tenho que manter minha disciplina, eu sei o quanto vai me fazer bem, né? Ainda mais a idade vai avançando, como, né, eu vi outro dia também um amigo falando que no aniversário é um ano a menos, não a mais, como a gente, né, fala, é um ano a menos aqui nessa terra. Mas, enfim, aí quando vem esses irmãos e nos orientam, de alguma forma, você fala, poxa, mas eu fui falar de um problema financeiro e ele está dizendo para eu cuidar do meu estômago. Como assim? Eu não sinto nada no meu estômago, né? Isso eu estou falando de atendimento. Mas isso é uma forma que Deus, né, usa um ser de luz para falar conosco. Mas no nosso dia a dia, nós temos aquela coisa de sentir, sabe? Que às vezes a gente ignora. Vou dar um exemplo aqui, muito simples, mas é um bom exercício para que todos nós façamos no nosso dia a dia, para que a gente treine a nossa intuição e essa percepção. A minha filha, ela tem um porta-incenso e ela deixa sempre ali na janela do quarto dela, tá? E aí estava ventando muito, claro, seria óbvio, né, que o vento bater, enfim, podia cair. Mas ela resolveu deixar lá, mesmo algo tenha chamado a atenção, porque ela estava distraída com ela estava distraída com tantas outras coisas, mas aí veio a intuição. Ou seja, ela não estava pensando, nossa, está ventando, eu estou aqui no quarto, vai cair. Ela nem no quarto estava, mas sentiu no coração dela. Aí ela ignorou, continuou fazendo todas as outras coisas. E aí o que aconteceu? Dali a pouco ela escuta o barulho, o porta-incenso dela caiu no chão e quebrou. Então, assim, é uma coisa simples e sutil? Mas isso, gente, acontece no nosso dia a dia. Ela ainda falou para mim, mãe, isso é intuição? Ela é sutil dessa maneira? Eu falei, Aí ela, mas então eu tenho que prestar mais atenção? Eu falei, não, você tem que ouvi-la e dar atenção. É diferente, porque ela ouviu aquilo, ela ia
ignorou, não seguiu o coração dela, né? Não seguiu aquela intuição e acabou acontecendo o que aconteceu. E na nossa vida, a gente faz isso por diversas vezes. Quantas vezes a gente pensa, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Aí, algo, né, da sua vida, um curso, alguma coisa assim. Aí, quando você mais precisa daquele aprendizado, você fala, poxa, agora não tenho tempo, agora não dá tempo, passou. E eu podia ter aquela época que me veio isso na cabeça, ou que, sabe, que eu despertei atenção para isso, eu devia ter prestado atenção. Então, gente, esse irmão, ele nos convida para sempre estarmos atentos a isso, a essas pequenas mensagens de Deus na nossa vida. Por quê? Quando a gente se conecta a tudo que Deus vem nos dizendo de uma forma ou de outra para o nosso dia a dia, a gente vai sempre ter paz e vamos estar sempre fortes. Ele deu um exemplo aqui, quando ele fala, às vezes vocês querem organizar o relacionamento ou arranjar um emprego, vocês querem que nós façamos isso por vocês, né? Vem até eles e pede, ou em forma de prece, enfim. E, na verdade, a oportunidade de conquista é totalmente sua. Não importa se você não está conseguindo conquistar aquilo que você gostaria, mas a cada dia, a cada passo que você dá, a gente consegue, né? E caminhar rumo àquele nosso objetivo. E é essa atenção, e assim, não se desmerecer, e é essa atenção que a gente tem que dar. A gente tem que valorizar. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu passei uma vida inteira comendo errado, agora eu vou mudar? Não, deixa assim, já passou. Ou, eu não estudei aquilo quando eu era nova, agora eu vou fazer? Ou, poxa, eu sempre fui grossa com todo mundo, as pessoas já estão acostumadas, eu vou mudar? Então, são essas teimosias que eles nos ensinam a não termos mais. É diferente de quando eu tenho dificuldade de algo que eu insisto. Poxa, eu não consegui novamente hoje fazer o exercício como eu gostaria. Tá, mas amanhã eu vou tentar novamente. Ou mais tarde eu vou tentar novamente. Não importa se eu não fiz no segundo que passou agora. O importante é eu me prontificar, eu me guiar para aquele objetivo. Porque isso, gente, só nós mesmos temos a ganhar. Porque aí todas essas conexões de amor, de luz e estarmos fortes diante dos próximos desafios, porque ele bem nos lembra aqui nessa palestra que estamos passando por grandes mudanças. Porque mudanças, elas sempre houveram, sempre aconteceram. Porém, estamos num marco de grandes mudanças que só vai ficar bem, só vai estar ali com alicerce forte, né? Só vai estar preparado com seu alicerce forte ali, quem prestar atenção a todas essas informações e ir praticando no seu dia a dia. Aí você pode falar, poxa, mas então o que eu vou ter que fazer, né? Um curso, isso, aquilo? Também, isso é interessante. Mas principalmente vigiar os seus pensamentos e acreditar na sua força e na sua capacidade de mudança. Porque isso às vezes a gente esquece. A gente olha só o outro, acha que só ele pode melhorar, só ele consegue crescer. E que nós não, que a gente vai ter que ser daquela maneira a vida inteira. E aí vem esses irmãos de luz e falam, não, você faz parte, não fique à parte da vida, faça por você, mesmo que pouquinho. Isso, ao longo prazo, vai refletir numa melhora tão grandiosa que vai te tirar do sofrimento, de coisas que te fazem ficar tristes ou tenha doenças, porque aí, né, o corpo depois já não vai mais aguentar. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente nasce com aquele corpo novinho e que ali, né, durante a vida, a gente vai moldando, não só com a alimentação, não só com o convívio, né, como ele pede para cuidarmos muito do convívio, do ambiente ali onde a gente fica,
da nossa alimentação, o contato com a natureza, eles sempre nos falam isso, mas principalmente dos nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente alimenta na nossa cabeça, porque isso, gente, que a gente alimenta ou que a gente pensa, é um desejo, vira um desejo, e um desejo, mesmo que ruim, um dia a gente quer pôr ele em prática. Então, olha só a importância de olhar muito mais além para essa mudança, essa evolução. E quando a gente escuta Deus no nosso coração, que aí a gente tem as vertentes, né, de várias religiões, é a intuição, ou Deus usou um pastor para falar comigo, ou usou uma irmã, usou alguém, né, esses espíritos de luz, enfim, né, várias maneiras a gente vê como uma palavra chega, mas não são só palavras. Poxa, quantas vezes a gente precisa de uma sacudida da vida e aí vem um problema, uma decepção, que você fica extremamente triste. E por estar extremamente triste com aquela dor, a gente quer a mudança. Aí a gente não sabe como. Mas aí, no nosso dia a dia, a gente vai tomar muito cuidado para não cair mais naquele mesmo erro. Um exemplo simples. Quantas vezes a gente vê a pessoa conquista aquele emprego dos sonhos, né? E tá feliz com aquele ambiente de trabalho, tudo. E aí ela faz aquilo com uma excelência e recebe elogios e tudo. Só que ela vem para uma fase de comodismo, né? E a gente sabe que o mercado profissional ele está toda hora ali, ó, vindo ideias novas, se modernizando e por aí vai. Olha só esse atendimento aqui da casa, que é o que eu costumo falar, que toda essa programação é uma maneira nova. Imagine se um médium fala, não, vai ter que ser só presencial, tudo. O quanto de pessoas estaria perdendo essa oportunidade, não é? Então, mas voltando aqui, aí a pessoa está naquele emprego e ela, né, fala, não, eu sou bom, e olha, já ganhei não sei quantos aumentos, promoções aqui na empresa e está tudo certo. Só que ela acredita tanto, né, a vaidade, o ego, como ele diz, cuidado com a vaidade, a simplicidade, está tão inflado que ela não percebe que coisas novas à sua volta estão chegando e acontecendo. E aí, a empresa, percebendo isso, e ela está ali para dar o melhor, então ela quer os melhores profissionais, ela desliga essa pessoa daquela atividade. Aí, a pessoa se culpa por não ter percebido, por não ter conseguido, né, alcançar os objetivos ali da empresa, e ela fica triste. Ela se magoa, aí vem a vaidade, né? Aí ela se sente péssima, quando, na verdade, a vida está dando uma oportunidade de dar um chacoalhão e ela mudar. Eu me lembro de uma pessoa, um primo até, que ele ficou muitos anos na empresa, porque o pai dele colocou ele, né? O pai dele trabalhou a vida inteira nessa empresa, e ele também. E eu me lembro que assim que ele entrou, ele conseguiu, na vida dele, crescimentos, né, ali profissionalmente, monetariamente, tudo. Só que ele estacionou nisso. Nem estudar ele estudou, porque ele já era um bom funcionário, o cargo dele ali garantido. E a gente viu que o dono da empresa, inclusive, né, um senhor já, ele falou, olha, mesmo quando eu for, não quero que desligue essa pessoa da empresa, porque em consideração ao pai dele, né, e consequentemente a ele, queremos que ele permaneça aqui. E isso aconteceu. Só que ele ficou sempre na mesma atividade, nos mesmos horários, tudo metódico assim. Só que ele não cresceu, ele não evoluiu, ele não viu outras pessoas, ele não viu nem as novas que estavam chegando ali à sua volta. E isso, gente, atrofia a mente, atrofia o profissional, atrofia a vida, literalmente, né? Então, se ele tivesse saído dessa bolha e desse essa sacudida, ele teria tido outras oportunidades, outros aprendizados, né? E aí, ele já chegou, né, quando uma certa idade da aposentadoria, ele saiu da empresa, né, se desligou dessa atividade que ele tinha diariamente, e aí veio uma tristeza, uma depressão mesmo,
né? E aí eu estou dando esse exemplo para a gente fazer a seguinte análise. Se essa pessoa tivesse ali no meio da sua vida, passado pela decepção, a tristeza de uma mudança, que ele não gostaria, porque era muito cômodo, né, gente? Ainda mais no mundo de hoje, né? Tem que pagar a conta. Mas se ele tivesse tido a oportunidade de uma mudança, ele talvez não chegasse a esse ponto. Mas aí a gente vê essa vida tão sábia, né? Que mesmo ali no final de um ciclo de profissão, veio a tristeza da percepção dele com a vida. E isso, queira ou não, apesar de ser uma coisa muito ruim, dolorosa, foi a sacudida de percepção dele. De Deus falando, olha, tá bom assim, e ele não estava se sentindo feliz, ele não estava se sentindo bem. E aí ele foi procurar novos ares e conseguiu resolver essa parte da vida dele. Então, essa análise é legal, porque assim, olha só, eu olhando de fora, era uma pessoa que eu sempre admirei por ele conseguir, né, uma vida inteira ali numa empresa, tudo certinho. Eu ainda pensava, ai meu Deus, ele consegue planejar com o 13º dele, né, comprar um carro, contar com aquele dinheiro para pagar a prestação. E eu nunca conseguia, porque eu fazia estágio aqui, aí não dava o horário, filho, tudo, sabe? Sempre aquela luta, aquela correria. E porque a gente faz, gente, não adianta a gente falar que não, porque a gente faz essas comparações, sim. Ainda mais quando a gente é muito jovem, né? E eu admirava e respeitava. E ainda assim, ele é uma excelente pessoa. Só que quando eu me afastei e olhei num todo, eu falei, tá vendo? Eu sempre acreditei que a felicidade, ela não é igual uma receita de bolo, que são aqueles ingredientes ali certinho naquele momento para dar certo. Não, cada um tem suas necessidades, sua história, sua vivência, né? E eu hoje, eu jamais ia querer aquilo que um dia eu olhei e falei, poxa, eu queria essa estabilidade de emprego, né? Isso é um exemplo de coisas que acontecem muito na nossa vida inteira, porque a gente tem medo do novo. Mas esse medo do novo não pode deixar com que paralise a nossa vida, né? E não se culpar também, nem se cobrar tanto. Vai aos poucos. Quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente vê as histórias de Cristo, né, a gente vê que ele fazia tudo com muita calma, serenidade. Aí vocês vão falar, mas ele era Cristo. Tá, mas vamos experimentar fazer isso um pouquinho na nossa casa. Faça uma coisa um pouquinho de cada vez. Às vezes aquela pessoa é intragável, mas, né, que você está trabalhando ali não é tão legal, mas experimenta mandar uma mensagem legal, ou ofertar com uma bala, gente, uma coisinha. Isso já muda o olhar dela com você, né? E você também fala, poxa, se eu sou tão dura, eu vejo pessoas extremamente duras com a vida, agressivas, e sofre, não entende o porquê. E isso acontece porque ela está emanando aquelas dores para o universo e ela recebe de outras formas, mas recebe. Então, quando ele diz assim, ó, você vai multiplicar o que tem e não haverá espaço para a dor e nem para as misérias. Isso, quando ele fecha todo esse papo, né, que ele fala, é muito valioso o seu hoje, o seu agora, é para a gente fazer essa conexão certa. Porque com as mudanças que vão vir, já foi pedido, cuidem do corpo, né? No corpo em todos os sentidos, fortalecimento de ossos, aí com os suplementos que a gente sabe, a gente tem o grão white, o cloreto, todos, né? Eles falam, toma o agar-agar, o colágeno, cuidem disso, ou, né, através de alimentos naturais. Cuidem da mente, ou seja, aprenda a se conhecer, aprenda a perceber seus sentimentos, aprenda a lidar com as emoções das adversidades, porque tem aquele que se desespera e tem aquele que fala, olha, eu estou chateado, mas espera lá, vamos fazer diferente, vamos por esse caminho, forte, firme, né, acreditando com a sua fé. E eles falam, alimente a sua fé, porque ela será o teu guia nos dias e nas horas difíceis. Então, vamos prestar atenção a todo momento que Deus está querendo nos dar o recado e vamos absorver e fazer cada dia melhor, mesmo aqueles em que a gente não está tão bem e que a gente não consiga, acha que não vai conseguir dar aquele próximo passo,
Tente, levante, acredite em Deus, que Ele vai dar a força e a energia para que você dê esse outro passo. Então, sigamos todos juntos nesse amor e nessa luz. Vamos refletir bastante nisso e pensar, o que eu aprendi hoje quando eu for dormir? O que eu melhorei? O que não foi tão legal que eu preciso melhorar? Que isso também é importante. Mas sem culpa, sem ficar se apontando. E sim, olhar adiante. É isso que eu desejo para vocês, para mim e para toda a humanidade. Porque quando a gente tiver determinadas sabedorias de amor conosco, com certeza a evolução vai estar com um bom caminho em andamento aí e vai ser muito mais rápido. Então, até a próxima. É muito bom sempre estar aqui com vocês, embora não seja ao vivo para ficar lendo nome, mandar beijo, mas sintam-se todos abraçados por mim. Um beijo enorme e até o próximo bate-papo, ou comigo, qualquer outro colega aqui da casa, porque essa conexão de amor e de luz, quem faz mesmo é Maria Santíssima e nosso querido Mestre Jesus Cristo. Então, salve Jesus, salve Maria Santíssima!